Neste vídeo vamos fazer um exercício sobre o teorema da função implícita. Nesse caso aqui é dada uma função f de R2 em R, de classe C1, de modo que f aplicada em 2 menos 1 é igual a menos 1. E aí nós teremos duas funções definidas da seguinte forma: g de xyu como sendo igual a f de xy mais u ao quadrado, e h de xyu igual a u vezes x mais 3y ao cubo mais u elevado ao cubo. As equações g de xy igual a 0 e h de xy igual a 0 têm solução para esse ponto aqui, xy igual a 2 menos 1, 1. Então o item A pergunta para a gente quais as condições que a gente deve dar à derivada dessa f aqui do comecinho, de modo que garanta que existem funções de classe C1, g e h, definidas num subconjunto aberto da reta. Veja que pela definição dessa g e dessa h, você consegue colocar x e u dependendo delas, como sendo igual a g de y e h de y. E de modo que essas funções aqui satisfazem essas duas equações, g e h. E de modo que g, quando você aplica em menos 1, dá 2 e h em menos 1 dá 1. Então vamos começar resolvendo esse item A. É uma aplicação do teorema da função implícita. Primeiro de tudo, quando você faz g nesse ponto 2 menos 1, 1, e h nesse ponto 2 menos 1, 1, ambos vão dar 0. É só você fazer a conta. Quando você faz f de 2 menos 1, menos aí u ao quadrado. Quem é u? U aqui é 1, 1 ao quadrado é 1. Aí aqui tem um sinal de mais, porque é mais u ao quadrado, então fica menos 1 mais 1, porque f de 2 menos 1 está dado aqui em cima, é igual a menos 1. Então realmente zera. E quanto a h, você fica com u vezes x. Então é 1 vezes 2 mais 3y ao quadrado, y ao cubo, aliás, Então você fica com menos 1 elevado a 3 mais u ao cubo. U é 1, 1 ao cubo é 1. Então você fica com 3 menos 3, porque menos 1 ao cubo é menos 1, que é igual a 0. Então realmente, esse ponto aqui, ele satisfaz as duas equações. Aí veja que a pergunta já remete ao teorema da função implícita, que é garantir a existência de funções de classe C1, de modo que você pode colocar as variáveis das equações dependendo dessas funções. Agora, a grande questão é, como é que você usa o teorema aqui nesse caso? Você tem que tomar cuidado que aqui está pedindo para que essas funções g e h, que dão x e u, que elas satisfaçam as duas ao mesmo tempo. Pede que satisfaça g e que satisfaça h. Ou seja, quando ele está pedindo isso aqui, ambas as equações, você quer que ao mesmo tempo, quando você faça h de g de y, h de y, que isso dê 0, e também g de y, h de y. Você quer que ao mesmo tempo a g e a h sejam soluções aqui de g e h. Então aí você não poderia utilizar o teorema da função implícita separadamente, Porque se você utilizasse só para h, você iria conseguir, de toda forma, as duas funções. E se você fizesse só para g, você iria conseguir, talvez não as mesmas funções, Então a ideia é que utilize junto. Então aí você vai fazer assim. Exatamente para utilizar junto, você vai definir uma nova função. Você define f de x, y, u como sendo h de x, y, u, vírgula, g de x, y, u. Você define f como o produto cartesiano das duas funções. E aí, como g e h elas se anulam nesse ponto 2 menos 1, 1, você tem que automaticamente, quando você faz f de 2 menos 1, 1, isso aí dá 0, 0, dá o par ordenado 0, 0. Então aí o que é que nós vamos buscar fazer? Já que isso aqui deu par ordenado 0, 0, vamos olhar a matriz jacobiana de f nesse ponto e vamos ver se isso dá diferente de 0. Certamente quando a gente estiver analisando essa matriz dessa f grande é que nós vamos obter
alguma condição aqui sobre a derivada da f que é dada aqui no comecinho do exercício, né? Então, vamos lá, né? Explicitamente, né, a expressão de f é f de xyu, aí quem é h? H é f de xy mais o quadrado, e essa outra aqui é o x mais 3y ao quadrado mais u elevado a 3. Então aí a gente faz as derivadas parciais para montar a matriz jacobiana, né, que eu vou chamar nesse caso aqui de df. Então vamos lá, a primeira função coordenada, né, que é essa daqui, você vai derivar com respeito a x, y e u e colocar em forma de linha. Então aqui, ó, a primeira é df dx, a segunda é df dy, e aqui por último você deriva o quadrado com relação a u, que dá 2u. Aí agora a segunda função coordenada, você deriva com respeito a x, y e u. Com respeito a x, você fica aqui com u. Com respeito a y, você fica com 6y. Ah, perdão, aqui é y elevado a 3, né? Então aqui tem um 3. Então aqui vai ficar 9y ao quadrado. E aí, com respeito a u, você fica com x, né? Porque tem esse termo aqui. Mais derivada de u elevado a 3, 3u ao quadrado. E agora, você vai analisar essa matriz derivada nesse pontinho aqui. 2 menos 1, 1. Então, ó, quando você faz df em 2 menos 1, 1, o que é que vai dar, né? Aqui vai ficar df dx. Como f só depende das duas variáveis x e y, então ela fica, ó, em 2 menos 1. Aqui vai ficar df dy em 2 menos 1. Aqui 2u, u é igual a 1, né? Então fica só 2. Aqui fica 1. Aqui fica 9. E bem aqui fica 5, né? Porque x é 2. O u é igual a 1, então fica 2 mais 3, que é 5. Pronto, então tá aí a matriz derivada da f. Agora, para utilizar o teorema da função implícita, a gente tem que ver qual é a variável ou variáveis, né, que nós estamos querendo definir implicitamente. Ó, nós estamos querendo definir implicitamente as variáveis x e u. Né? Você quer definir implicitamente como função de y. Então, você vai considerar aqui da matriz derivada da f a submatriz referente às derivadas parciais, né, com respeito a x e u. Você vê, ó, que é essa submatriz aqui que eu estou marcando de azul, formada por essa coluna e essa outra. Né? Porque essa do meio aqui é a que tem a derivada com respeito à variável y. Então, você vai considerar para calcular o determinante lá, que é exigido no teorema da função implícita, a matrizinha formada por essas duas colunas aqui que eu marquei de azul, porque são referentes às variáveis que nós queremos definir implicitamente, né, como função de y. Então, aí você vai calcular, ó, determinante daquela matriz, né, que aqui nesse caso vai ser df dx em 2 menos 1. Aí vamos ver o restante. Aqui embaixo 1, aqui 2 e aqui 5. E é agora que nós vamos impor nessa nossa condição. Lembra, ó, que aqui no teorema da função implícita, para que ele funcione, né, a gente tem que ter esse determinante diferente de zero. Então aqui, ó, a gente pede que esse determinante seja diferente de zero. Isso é que nos vai dar a condição sobre a derivada de f. Então, ó, o que é que você tem a partir disso? Calculando o determinante, né, diagonal principal menos a secundária, você vai ter 5 df dx em 2 menos 1, menos 2, diferente de zero. Passo o 2 para esse lado e divido por 5. Então, você vai ter, ó, que df dx em 2 menos 1 tem que ser diferente de 2 sobre 5. Então, ó, essa daqui é que é a nossa condição, que é pedida no item A, né? O item A, ó, pergunta quais condições em df vão garantir a existência das nossas funções implícitas, né? A condição é essa daqui, exigir que a derivada parcial com respeito a x, nesse ponto, seja diferente de 2 sobre 5.
Então, isso aqui é que é a nossa condição sobre df, né? Sobre a derivada de f. Portanto, com essa condição aqui, a gente tem a conclusão do teorema da função implícita. Conclusão do teorema da função implícita é que existem abertos de R, né? Por exemplo, digamos U e V, e funções, nesse caso aqui, ó, vão ser G de U em R e H de V em R de classe C1. Tá, isso que a gente tem o seguinte, né? Quando a gente faz a nossa F grandona, né, que a gente fez lá no começo, isso aqui de G de Y, Y, H de Y, isso é igual a 0, 0. Isso porque, como resultado do teorema da função implícita, as variáveis que a gente usou aqui para construir a matriz que a gente pegou determinante, elas serão variáveis que serão definidas como função implícita das variáveis que sobraram. Como a gente usou x e u, quem foi a variável que sobrou para ser variável da função implícita? Foi a variável y. Então, ó, o teu x é a g de y e o teu u é a h de y. E aí você tem que essa f grande que a gente construiu aqui no comecinho, quando você coloca na função implícita, ela satisfaz a equação, né? Satisfaz igual a 0, 0. Mas aí você usa a definição dessa f grande. Essa f grande, por definição, ela é h de g de y, y, h de y, vírgula, g de y, y, h de y. Então aí, comparando, né, coordenada a coordenada, você vê que é satisfeito ao mesmo tempo as duas equações, né? Você vê que g e h, elas são zero quando você coloca as funções implícitas g e h, né, e ambas ao mesmo tempo. Então a gente consegue resolver com isso o item A, né? E além disso, pelo teorema da função implícita, quando você faz g de menos 1, isso deve dar 2, e h de menos 1 deve dar 1. É só olhar aqui esse item A, né, do teorema da função implícita. Como os abertos são de R, quando você aplica a função implícita no teu ponto, ele vai no ponto correspondente, né? O ponto correspondente é a posição que ela vai ficar. Então aqui, ó, como o nosso ponto que nós estamos estudando é o ponto, a gente está estudando o ponto, ó, 2, menos 1, 1. Essa G, né, e a H, elas estão dependendo de Y. Então, olhando, é só você comparar a posição, né? Aqui é a posição da G, essa do meio é a posição do Y e aqui é a posição de H. Então, esse 2 é exatamente G de menos 1. E esse 1 aqui é H de menos 1. Do jeito que está dizendo o exercício, né? Então, aqui está resolvido também graças ao teorema da função implícita. Aí agora vamos resolver o item B. O item B é assumindo, né, as condições aqui do item A e ainda mais assumindo que a derivada de f, dessa f pequenininha do começo, tá? Dessa f aqui, ó. Assumindo que essa derivada de f no ponto 2 menos 1, isso é a matriz linha 1 menos 3. Então vamos encontrar quem é a derivada g' em menos 1 e h' em menos 1. Então, novamente aqui é utilizar o teorema da função implícita, utilizar uma relação que a gente obtém com a derivada, né? Ó, a gente tem essa relação aqui, a derivada da função implícita pode ser encontrado invertendo, né, a submatriz da jacobiana da f, que a gente usa para calcular o determinante, colocando o sinal de menos, e multiplicando pela matriz pelo restante, né, da matriz jacobiana de f. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. Olhando aqui para... A gente tinha feito o cálculo, né? Aqui, ó, a jacobiana df em 2 menos 1, 1 é essa daqui. Só que agora, nesse item B, nós temos quem é df dx e essa df dy. Nós temos esse valor. Então, ó, aqui no item B, a gente já pode escrever aquela matriz agora explicitamente, né? df em 2 menos 1, 1. Ela fica como o valor de df dx e df dy estão dados aqui, ó.
df dx vai ser 1, df dy vai ser menos 3. Então fica assim, ó, 1 menos 3. E aí você preenche com os valores restantes, né? 2, 1, 9, 5. Aí, o que é que você vai ter, né? Aqui talvez fique um pouquinho confuso com essa fórmula aqui, porque a gente tem que a função φ, na verdade, ela é formada por duas funções coordenadas, né? Que é a função g e a função h. Então, se for para ter como referência aquela parte ali do teorema, a nossa φ, nesse caso, ela tem duas coordenadas, ela é g, h. Então, quando você olha para a derivada da φ, já utilizando aquela fórmula, você fica com isso, ó. G', H'. Isso aqui está aplicado em menos 1. Aí, o que é isso, né? Isso é menos. Aí, a inversa da que você usou para fazer o determinante. Lembra, ó, que o determinante foi feito com a primeira e a última coluna, né? Então, ó, você vai inverter essa daqui, 2. E aí você multiplica pela que sobrou, né? Sobrou essa coluna do meio. Menos 3, 9. Quando você calcular essa matriz inversa, você vai ver que dá 5 sobre 3, menos 2 sobre 3, menos 1 sobre 3, 1 sobre 3. E aqui você entra com menos 3, 9. Aí agora é só multiplicar, né? Linha por coluna. Fica aqui o sinal de menos. Fazendo linha por coluna, você fica com menos 5, menos 6, né? Então fica menos 11. E aqui embaixo você fica com 1 mais 3, que é 4. Então o resultado dá 11 menos 4. E aí vem a conclusão do exercício, né? G' de menos 1 vai ser igual a 11 e H' de menos 1 vai ser igual a 4. Né? Então, isso encerra o item B, consequentemente encerra o exercício.